tem hérnia de disco sabe o quanto esse problema provoca dores intensas nas costas. Um dos tratamentos consiste em alongar bem, fortalecer a região, porém é preciso mudar o estilo de vida para que estes desconfortos, as dores principalmente, não afetem a sua rotina. A hérnia de disco é o resultado do desgaste desse tecido que fica entre as vértebras, a sequência de ossinhos que compõem a coluna. A gente tem 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 lombares e uma sacral. Isso são as vértebras. Entre as vértebras tem um disco. O disco serve para amortecimento. É um tecido como se fosse uma gelatina, entendeu? Ele vai dar amortecimento para toda a nossa coluna. Ele é líquido e com o tempo existe um desgaste natural. Entre os principais fatores para a hérnia de disco estão a predisposição genética e um estilo de vida sedentário, sem atividades físicas. Mas ninguém está indiferente ao risco, já que o avançar da idade causa esse processo de desgaste. 30% das pessoas com mais de 50 anos desenvolvem a doença. A hérnia de disco também pode afetar jovens e até crianças. Alguns nem sentem nada, outros têm dor de moderada a intensa ou formigamento. Linneu descobriu a hérnia de disco há 6 anos num movimento simples de rotação de tronco que desencadeou a primeira crise. No momento de crise, a gente não consegue caminhar direito, sente dores que irradiam pelas pernas, no meu caso. A coluna fica travada. No meu caso, eu fico travado para o lado esquerdo. Eu não consigo ficar muito tempo sentado ou muito tempo deitado. Tem posições que a gente consegue um pouco de alívio. Enfim, é mais ou menos por aí. Além dos remédios, Linneu faz osteopatia, que é esse tratamento manual, e passa também pela descompressão. No equipamento, estica a coluna, liberando o disco e aliviando os sintomas. Quando eu tenho uma crise, eu busco aqui o instituto, a osteopatia, e eu consigo me recuperar e voltar a ter uma vida normal, desde que eu mantenha equilíbrio alimentar, controle do peso, atividade física. O médico recomenda a musculação e o pilates. Eu, inclusive, gosto muito de andar de bicicleta, então isso não há impedimento, desde que a gente leve uma vida saudável. Vamos falar mais sobre esse assunto. Nós convidamos hoje a médica ortopedista, Airana Aires. Doutora Airana, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? A gente vai mostrar aqui algumas ilustrações para que a doutora já possa falando um pouco mais sobre a hérnia de disco. A gente já viu aí durante a reportagem o posicionamento desse anel gelatinoso entre as vértebras, que acaba com o tempo se desgastando e provocando essas dores. Quem tem hérnia de disco, doutora, sabe o quanto essas dores incomodam, né? É verdade. A hérnia de disco, na verdade, acomete qualquer região da coluna, como a colega fisioterapeuta comentou. Pode ser um acometimento na região cervical, na região torácica ou lombar, provocando dor associada a sintomas que a gente chama de radiculares, que é quando acontece uma compressão do nervinho, como demonstrado na figura. Esse anel é um anel fibrocartilaginoso, então, assim, ele funciona como amortecimento realmente do impacto na coluna durante os movimentos, durante a execução de movimento. Essa compressão pode acontecer em qualquer uma das regiões e, por definição, a hérnia de disco é uma migração desse material que a gente chama gelatinoso, além dos limites do disco intervertebral. Essa migração pode acontecer anteriormente, posteriormente à direção do canal ou até mesmo em direção à placa vertebral, o que a gente chama de nódulo de Shimoe, que muito paciente às vezes procura a gente achando que é um tumor, que é alguma coisa mais séria. Mas o fato é que é uma doença que tem um impacto muito grande na sociedade, porque acomete normalmente pacientes na idade mais produtiva deles, entre 20 e 40 anos de idade. E é uma das maiores causas de afastamento temporário do trabalho. A segunda maior causa de afastamento temporário e a terceira maior causa de afastamento definitivo. A gente vê na próxima ilustração também como é que essa doença vai provocando essas dores. Esse tratamento, antes se tinha muito medo, doutora, sobre o tratamento ser muito invasivo, como cirurgias. Hoje é possível tirar o paciente da crise com um tratamento mais conservador? Sim. Na verdade, se todos nós aqui
fizermos uma ressonância, vai haver algum acometimento de disco intervertebral. É mesmo? Como a gente começou a conversar no início da entrevista, a doença do disco intervertebral ela resulta de uma desidratação. Os fatores como atividade, postura, exercício, tipo de trabalho que a pessoa executa, vai influenciar como fator corroborante de causar o deslocamento desse disco ou não. Mas a doença ela é mais relacionada à questão genética. Em relação ao tratamento cirúrgico ou conservador, normalmente a gente tenta até 95% das vezes tratar conservadoramente. O normal é que isso se resolva dentro de 3 meses. A cirurgia fica reservada de cara para aqueles pacientes com déficits neurológicos mais importantes, pacientes que têm dor insuportável, né, estenose de canal, dor radicular intratável. Então, assim, é esse tipo de situação em que a gente mais opera. através da fisioterapia e da atividade física, de fortalecimento. Fisioterapia, atividade física, fortalecimento, como você falou inicialmente, do grupo de músculo que fica no core. No momento que você está fazendo atividade de supino, atividade muscular para trabalhar membro superior, você está fortalecendo abdômen paravertebral lombar. Alongamento de músculos que ficam na região posterior da coxa, que são os isquiotibiais. Então, assim, a base do tratamento conservador é basicamente isso, e associação com medicamentos que vão aliviar esses sintomas e permitir que a gente consiga tratar nesse período que a gente usa mais ou menos de protocolo de 3 meses. A gente tem as posturas, a doutora Airana falava sobre as posturas, então postura muitas vezes errada, o excesso de peso, né, e atingindo as pessoas, especialmente nessa fase mais importante da vida produtiva da pessoa. Então posturas erradas, é preciso a pessoa ficar muito atenta a que tipo de postura adota no seu dia a dia. Exatamente, posturas em flexão da coluna, do tronco, rotação, que é muito comum o paciente que é estivador, trabalhador braçal, na fazer rotação do tronco, são atividades que causam maior impacto no disco intervertebral. Então é importante sempre tentar manter a coluna ereta em qualquer que seja a posição. Vai pegar um objeto em cima da geladeira, sempre tentar não fazer uma hiperextensão de tronco. Vai pegar um objeto no chão, não fazer uma flexão da coluna lombar. Então, assim, a coluna lombar, lembrando que é a região que é mais comumente afetada, porque é a região de maior mobilidade da coluna, de fato. Tem cura, doutora, a hernia de disco? A hernia de disco tem cura, algumas inclusive, dependendo a gente chama de extrusão, protusão, tem várias nomenclaturas, dependendo do tamanho desse fragmento, ele pode inclusive ser reabsorvido por um mecanismo que o próprio corpo utiliza, mas assim, a cura a gente fala mais em relação de cura de sintomas. Normalmente, se a gente faz um exame, às vezes você vai encontrar alguma alteraçãozinha lá no disco intervertebral, por isso que a gente recomenda ao paciente que não crie aquela ansiedade de estar fazendo exames de ressonância como se fossem exames seriados, né, de sangue. Existe, a se falar em cura, na verdade, a cura é uma coisa mais limitada, a gente fala em tratamento. Em controle, né? Controle da doença. E o principal sintoma de alerta é a dor. Sentiu dor, procura ortopedista. De preferência. Muito obrigada, doutora Airana Aires, que é médica ortopedista, conversando hoje com a gente sobre hérnia de disco. E você pode rever o nosso vídeo daqui a pouco lá no nosso aplicativo CVP. Bom dia, obrigada. Bom dia.